Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que é muito interessante para a gente criar túnel para dentro por exemplo, para dentro da nossa casa ou para dentro da nossa rede privada, né? Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre as aplicações possíveis aí para o ngrok, né? Vamos imaginar que você é um dev e quer demonstrar uma aplicação. Então você poderia simplesmente rodar a sua aplicação dentro do seu computador em sua casa ou em qualquer lugar e expor isso para um cliente que quisesse ver a aplicação em funcionamento, né? Ou supondo que você quer acessar a sua máquina de casa do trabalho ou de algum outro local, né? Ou hospedar uma página no seu computador de casa ou, enfim, em algum servidor que seja seu. Né? E aí, muita gente vai falar assim, pô, Dalvis, mas eu poderia estar usando o Port Forward para fazer isso. Né? O problema que algumas pessoas enfrentam, né, é que, em muitos casos, o provedor não te dá um IP público, então isso dificulta que você vá até o seu roteador e faça o port forward. Né? E outro problema também é que, em alguns casos, alguns provedores, o pessoal tem me relatado isso, que os provedores estão fazendo filtros de entrada de tráfego. Né? Então, mesmo tendo um IP público, quando a pessoa tenta fazer um port forward, ele não consegue efetivamente fazer o encaminhamento das portas. Tá? E aí o ngrok vem como uma solução para isso. Tá? Existem várias outras soluções, mas essa daqui é uma que é bem interessante. Eu vou mostrar aqui como usar ele no Windows e no Linux. E aí a gente vai conversando um pouquinho sobre a utilização. Né? Então, para utilizar no Windows, você vai logar na página do ngrok. Né? Então, se você clicar aqui, você vai para a página do ngrok, vai fazer o login. Tá? Uma vez feito o login, você vai cair numa página como essa aqui e você vai ter o seu token de autenticação. Esse token é importante para a gente conseguir criar os túneis. Tá? Outra possibilidade, se você já logou, já tem seu token armazenado, guardado, e você quer, sei lá, trocou de máquina e quer fazer, você pode ir direto no download aqui, ngrok download, e você vai lá. E aqui é interessante, deixa eu mostrar, olha, tem para Docker, para Linux, para Mac, para Windows, enfim. Tem até BSD tem aqui também, então tem muita coisa interessante e tem até algumas APIs já prontas, mas isso aí a gente pode deixar para comentar em outra vez aí. Então, para instalar é bem simples, você lá dentro do ngrok, lá na parte de download, vai fazer download, né? No caso aqui eu estou fazendo para Windows, tá? Vai baixar o arquivinho aqui e uma vez baixado, você vai extrair o arquivo, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aqui em Downloads, vai chegar em Download, então uma vez que você entra em Download, você vai descompactar essa pasta aqui, né? Então você vai dar um Extract All, vai descompactar e vai cair numa pastinha como essa aqui. Tá? Essa pastinha é onde está o ngrok, beleza? Aí tem duas formas de você fazer. Ou você verifica aonde está a sua pasta e chega até lá, ou no Windows você pode clicar com o botão direito e abrir aqui o terminal. Então ele vai abrir um terminal. Vou mostrar das duas formas para a gente ver, tá? Quando você vai com o botão direito na pasta e clica no terminal, ele já vai entrar aqui na pasta que você quer, tá? Então, nesse caso, você simplesmente colocaria o ngrok aqui, tá? Para o ngrok, tem uma coisa interessante, deixa eu mostrar aqui. Quando a gente está fazendo, a primeira parte que a gente vai fazer vai ser autenticar com o token. Né? Então, se você abrir por terminal, você vai precisar colocar esse ponto barra aqui. Tá? E logo em seguida o token que você pegou quando você se inscreveu lá no site. Então a gente coloca aqui e agora eu vou colocar o meu token. Beleza. Feito isso, você vai dar um Enter e ele vai dizer que o token foi salvo. Tudo tranquilo. Só para a gente mostrar uma outra forma utilizando o terminal. Então, observe que ele está dentro de Downloads. Né? Uma outra forma de fazer isso seria eu vir aqui e ir para o Command Prompt. Tá? No Command Prompt, a diferença, eu posso ir lá para Downloads, né? E está dentro de... Deixa eu ver aqui. Downdir, está dentro... Já posso dar um CD, N, Tab. Ele já vai entrar no diretório. Aqui eu posso dar um dir e eu vejo que tem o ngrok exe aqui. No caso, quando a gente está usando pelo terminal, a gente não precisa botar aquele ponto barra, tá? Então a gente poderia colocar simplesmente ngrok. A gente vai utilizar o ngrok e vai fazer o comando para criar o túnel, beleza? Então, para criar o túnel é bem interessante, a gente vem aqui
Já utilizamos o token, já fizemos a autenticação do token, né? Então agora a gente já pode criar o túnel. Para criar o túnel, a gente utiliza o ngrok. Nesse caso aqui, eu tenho um servidor web. Então, se a gente observar aqui, ó, eu tenho um Apache rodando aqui no Windows. Então, quando eu utilizo o loopback, eu tenho acesso a essa página, tá? Agora, vamos supor o seguinte, vamos supor que esse Apache está hospedando uma página e que eu quero expor isso para um cliente meu. Então, nesse caso, utilizar endereço de loopback não faz o mínimo sentido, né? Então, a gente vai criar um túnel. Qual que é esse túnel que a gente está criando? A gente está criando um túnel que vai do HTTP, né, criar um túnel HTTP para a porta 80. Então, eu estou fazendo isso para a porta 80 local. Beleza? Então, vamos lá. Vamos copiar aqui. Vamos copiar aqui. E vamos aqui. Opa, deixa eu apagar aqui para colar. Pronto. Então, observe. Quando a gente cria, imediatamente ele já pegou aqui um IP, que esse aqui é um IP público que a gente pode passar para o cliente. Tá? Esse é o IP que a gente pode passar para o cliente. Aqui a gente mostra que ele está fazendo a conexão com o meu localhost. Beleza? E aqui em cima é um IP que a gente pode utilizar para monitorar as conexões que estão sendo feitas no seu servidor local. Tá? Então, isso é interessante caso queira monitorar. Nesse caso aqui, vamos fazer o teste. Né? Então, vamos pegar esse IP aqui, esse endereço, né? Que não é um IP, e vamos abrir um terminal aqui e vamos digitar... Vamos abrir uma aba e vamos digitar. Ó, observe que agora ele está dizendo assim, ó, você está prestes a visitar esse endereço aqui, né? Se tem certeza, clique em visitar o site. Ele tem essa forma aqui como um mecanismo de proteção, né, para evitar alguns tipos de ataques de phishing aí. Então a gente clica em visitar site e pronto, estou visitando o meu site. Se eu vier aqui, ele vai mostrar que houve uma requisição, que deu OK e que eu já estou aqui. Né? Se eu quiser agora ver o outro endereço, né, que me mostra os detalhes, eu posso vir aqui e ó, aqui ele também está me dando detalhes do que aconteceu, o cabeçalho, do que foi feito. Tá? Então, dessa forma aqui eu consegui expor um servidor web para a internet. Beleza? Agora eu vou mostrar a mesma forma, só que agora no Linux. Então, eu vou dar um pause aqui. E vou levantar uma máquina Linux. Bom, levantei aqui a máquina Linux, né? Agora a gente vai na parte do tutorial aqui, que é para Linux. Então vamos clicar aqui. Esse tutorial vai estar na descrição, o link do tutorial, tá? Então para o Linux o mesmo processo, vai entrar lá, vai fazer login, né? Você pode também, no momento que você faz login, você já copia o seu token, né? E ele também tem um passo a passo de como instalar no Linux, tá? Então, o primeiro passo que a gente está utilizando, a gente vai utilizar a primeira forma de instalação dele, que eu achei a mais simples, tá? Para isso, a gente tem que instalar o curl. Então, a gente vai lá, vai ligar um terminalzinho aqui e vai instalar o curl. Beleza, nesse caso aqui eu já tenho instalado, tá? Uma vez instalado o curl, o próximo passo vai ser a gente utilizar, então a gente vai copiar esse script aqui, e vai vir aqui e vai colar. E vai dar um Enter. Ok, acabamos de instalar. Né? Então, fizemos a instalação. Agora, a gente vai precisar fazer a autenticação com aquele token que a gente já pegou. Para o Linux, a forma de autenticar é essa de cá. Tá? Então, a gente vai colocar aqui e vai colocar o token. Então, a gente vem. Vamos apagar o seu token aqui, porque o que interessa para a gente. E vamos copiar e colar o token que a gente já tem aqui salvo. Beleza. Ele diz que o token foi salvo e que está tudo ok. Né? Então, o próximo passo agora, a gente vai criar o túnel. Para criar o túnel, da mesma forma, tá? A gente pode usar o ngrok HTTP 80. Também temos um servidor web aqui para o 127. Nós temos o Apache rodando aqui. Tá? Então, estamos com a mesma intenção. Queremos deixar esse servidor web público para alguém que está na internet. Então, vamos lá. Então, a gente vai utilizar o ngrok HTTP 80. Tá? Isso aqui a gente está utilizando, fazendo mapeamento para a porta 80. Poderia ser para outra porta, poderia ser outros protocolos. Depois a gente pode fazer até outros tutoriais utilizando o ngrok para outras aplicações que não seja, por exemplo, um servidor web. Tá? Então, beleza, fez. Observe que ele já criou aqui. Né? Então, já deu um IP, um endereço aqui, que é esse endereço que a gente vai utilizar para passar para o cliente. No navegador, por exemplo, você poderia passar isso aqui para o cliente e a gente faz o teste agora. Ó.
volta naquela página, ó, você está entrando, acessando o ngrok, beleza, visitar o site e pronto, temos aqui o nosso servidorzinho sendo exposto para a internet, né? Então, o legal, não precisamos criar nenhuma regra de NAT para fazer isso, tá? Então, isso está exposto automaticamente aqui quando a gente cria esse túnel. O ngrok também tem umas funcionalidades interessantes, por exemplo, a gente observa que se alguém, por um acaso, estiver fazendo uma varredura na internet, vai encontrar esse endereço e poderia acessar meu servidor web, né? Então, vamos imaginar que eu tivesse uma aplicação que eu não quisesse que outras pessoas acessassem, né? Uma possibilidade seria, tem a licença paga do ngrok que você pode colocar senha, né? Então, antes da pessoa acessar o seu site ou a sua aplicação, você tem uma senha. Outra forma também, você poderia colocar uma VPN aqui, enfim. Tem várias formas aí para aumentar a segurança. Beleza? Então é isso, é só uma ferramenta muito interessante aí que eu queria mostrar para vocês. E a gente fica por aqui. Um abraço.